Olá, turma do sétimo ano. Vamos à nossa aula de artes dessa semana. Vamos começar com a correção da página 53. Dê uma pausa na videoaula, peguem o livro de vocês, vão lá na 53 para podermos continuar. Vamos lá, primeira questão. Observe as imagens abaixo. Circule a que representa influências africanas. Depois explique de que forma essas influências ocorreram. A influência, né, está aqui. Espera-se que o aluno responda à questão identificando na imagem elementos africanos característicos, neste caso, o instrumento musical, que é o berimbau, e no caso também é um capoeirista, e a capoeira também veio da África, né? Então, duas formas de identificar que é a imagem que mostra a influência africana, o berimbau e o fato de ser um capoeirista. Muito bem, continuando. Observe os elementos presentes na roda de capoeira da imagem da página anterior, com base no que você notou, associar as afirmações abaixo com as letras indicadas. Os instrumentos fundamentais no jogo são o berimbau, o atabaque, o pandeiro, o agogô e o reco-reco. O ritual é aberto com cânticos e segue com músicas semelhantes ao samba. A capoeira se divide em vários tipos que variam de acordo com a região em que se pratica. Seus movimentos também mudam de acordo com cada jogador. Porém, são necessárias algumas movimentações básicas, como a ginga, a cabeçada, a rasteira e o rabo de arraia. O sistema de cordas ou cordéis estão amarrados na cintura e são um elemento de graduação na capoeira atual, assim como as faixas de diferentes cores das artes marciais orientais, como por exemplo o karatê. Para jogar capoeira, deve-se formar uma roda com seus participantes. Essa organização dará espaço a jogadores ao centro. Na roda de capoeira, os integrantes cantam e fazem sons com os instrumentos e com as palmas das mãos. Ou seja, a sequência é B, D, A e C. Continuando. Página 60 agora. Leia as afirmativas abaixo e assinale com X a frase incorreta. Depois reescreva nas linhas a seguir, corrigindo as suas informações. O afoxé é uma manifestação afro-brasileira, caracterizada pelo uso de instrumentos como o afoxé, o atabaque e o agogô. É verdadeira. As influências africanas na cultura brasileira se deram por meio da resistência dos africanos e afro-brasileiros que tiveram suas manifestações perseguidas e criminalizadas. Também é verdade. A capoeira é uma manifestação simples que inclui apenas um elemento de luta. Falso. A capoeira é uma manifestação múltipla que inclui elementos de dança, música, luta e jogo. Ela é muito mais do que uma simples luta. Muito bem, com isso a gente termina a nossa parte de correção. Vocês vão agora para o próximo capítulo. O capítulo é O que é belo? Vocês conseguem imaginar o que é uma coisa bela e o que não é uma coisa bela? O que pode ser considerado belo e o que não pode? Pois é, vamos começar vendo essas duas imagens. O nome dessa obra de baixo, que não ficou muito bem visível, é A Duquesa Feia, e a de cima, Retrato de Maria de Médici. Num primeiro momento, numa visão mais rápida, nós automaticamente indicamos que essa imagem aqui, de baixo, é considerada feia e a daqui é considerada bonita. Mas isso depende do que você está levando em relação ao que é belo, o que é bonito. Vamos começar pela de baixo. Parece um homem, né? Meio careca, mas tirando a parte da aparência do personagem, se formos pegar em consideração os detalhes da roupa, do anel, a textura que se passa no tecido, o movimento que o tecido tem, o brilho das joias, o próprio brilho no olhar dela, a forma como está
A parte de cima, ó, onde você consegue ver o movimento, onde tem até as partezinhas do bordado, onde dá para perceber o bordado em todos os seus detalhes. Ou seja, em matéria de detalhismo, é uma pintura muito bela. Já a outra é uma pintura bela, mas se formos atentar aos detalhes, ela não tem tanta textura na pele, os olhos não expressam tanto brilho como o olho anterior. Os próprios detalhes, ela é bem mais simplificado do que a quantidade de detalhes dessa outra obra. Ou seja, essa obra, em matéria de visão, digamos assim, comum, ela pode ser considerada bela devido a seus traços. Mas em matéria de composição, de detalhe e de tudo mais, ela não é tão bela quanto essa obra. Ou seja, a beleza, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela é subjetiva. Ela varia de pessoa para pessoa, de país para país e de época para época. Ou seja, cada pessoa tem o seu ideal de beleza, que ele é influenciado tanto pelo país onde mora como a época em que ela vive. Vamos continuar para entender melhor. O belo na arte e na sociedade. Por que será que achamos algumas coisas bonitas e outras nem tanto? Você já notou que as pessoas têm opiniões diferentes sobre o que seja belo, feio ou estranho? A ideia de beleza mudou muito ao longo do tempo. Cada povo, em diferentes momentos, construiu suas próprias opiniões sobre esse assunto. De modo geral, podemos dizer que a cultura de um povo determina se algo ou alguém é considerado bonito ou não. Ou seja, depende da cultura. Na cultura grega clássica, princípios como a simetria, o equilíbrio, a harmonia e a proporção eram essenciais para criar obras consideradas belas. Nessa época, na Grécia, as representações do corpo humano eram os maiores exemplos de beleza. No caso, como a gente pode ver aqui nessa obra, eles chegavam a alterar, como colocando ombros mais largos do que deveria, uma quantidade maior de músculos no abdômen, a posição das pernas e tudo mais. Eles faziam pequenas alterações porque eles tinham o ideal de beleza. E era um ideal de beleza que era quase ou totalmente inalcançável para eles. Ou seja, porque eles imaginavam como um mundo perfeito, algo que fosse simétrico. O que quer dizer simétrico? Quer dizer que um lado é perfeitamente igual ao outro. Ou também a ideia de proporção, como por exemplo, a cabeça, o corpo equivale a aproximadamente 7 cabeças em tamanho. Ou o tronco até a cintura, e da cintura para baixo tenham o mesmo tamanho, que é para dar a ideia de igualdade, de simetria. Tudo isso era considerado belo naquela época. Hoje em dia a gente se propõe a outras coisas. Nem todo artista se propõe a criar imagens belas. Alguns criam imagens estranhas e grotescas. Esse é o caso do holandês Bosch, que pintava o fantástico, o distorcido e extravagante. Como no caso esse bicho aqui, né? Com cabeça de pássaro com bicos tortos, parece preso num pote com um funil na cabeça, meias como orelhas, manto. Ou seja, é algo meio grotesco. Nesse caso, algo disforme, feio ou estranho. Ou seja, aquilo que foge do padrão de igualdade, de simetria daqui, é nesse aqui. Vamos ver aqui continuando. A beleza da diferença. Essa é a melhor parte. Todos são belos de diferentes maneiras. E a beleza, como a gente já viu, é uma manifestação cultural, ou seja, varia de cultura, de época e de pessoa. O conceito de belo na arte foi mudando ao longo do tempo. E é possível conhecermos mais sobre essa diversidade de belezas com base em produções artísticas de cada período. Se vocês forem procurar imagens da Idade Média, por exemplo, as pessoas são mais gordas, porque naquela época o ideal de beleza eram pessoas mais gordinhas.
Por quê? Porque simbolizava fartura. Significa que a pessoa era rica e tinha a capacidade de engordar, que não era fácil numa época em que as pessoas chegavam a passar fome. Alguns países africanos existe um negócio chamado Madame Formosa, onde as mulheres mais gordas são consideradas o ideal de beleza deles. Ó, alguns séculos depois do Renascimento, a partir do final do século XIX, a chamada arte moderna contestou e rompeu com a noção grega de perfeição e beleza. Os artistas modernos e os que vieram depois trouxeram para as produções artísticas outras questões e abriram o caminho para a reflexão sobre o próprio conceito de beleza. Observe as imagens abaixo. São bustos, mas aqui o nome é Termos de Beleza. 7. Bronze fundido, de 60 cm por 25 por 28. Uma coleção particular. Quais as características semelhantes ou diferentes você percebe entre os rostos retratados nas esculturas? Isso é uma das questões para fazer. E para mim ter certeza de que vocês responderam até aqui, eu quero que vocês deixem o curtir no vídeo e comentem. Todos somos belos. Ok? Todos somos belos. A artista sul-coreana Debbie Han, de 1969 aos dias atuais, em sua série Termos de Beleza 7, inspirada nos bustos gregos, trouxe características que não estavam presentes nas representações clássicas. Ela buscou desconstruir o ideal grego de beleza, representando fisionomias variadas e diversas. Em sua obra, Hans ressalta detalhes a fim de mostrar diferentes formas de beleza presentes no mundo. Assim, por meio da arte, entendemos que o ideal de beleza é uma construção social, ou seja, um padrão estabelecido em uma sociedade. Por isso, o conceito de belo pode sempre ser questionado e alterado. No caso aqui, elas possuem rostos e feições com algumas características diferentes, mas não deixam de ser belas. Para vermos melhor essa ideia de beleza e tudo, vamos ver aqui, ó, fotógrafa capta a beleza de mulheres em diferentes países. Vamos lá. No Planalto do Tibete, da China, é esse aqui. Em Maramureş, na Romênia. No Mar Báltico, na Finlândia. No Irã, em Shiraz. No Vale do Omo, na Etiópia. Em Yangon, no Mianmar. No Rio de Janeiro, Brasil. Na Floresta Amazônica, também o Brasil. No Peru, em Colca. Em Paico, no Chile. Na Etiópia. E Nasir al-Mulk, no Irã. Lembrando, devido à religião iraniana, as mulheres quase sempre usam véu. Aliás, sempre usam véu. Little India, em Singapura. Riga, na Letônia. Nova York, nos Estados Unidos. Em Havana, em Cuba. Chiang Mai, na Tailândia. Oxford, no Reino Unido. Malamine, no Mianmar. Bogotá, na Colômbia. Outra de Havana, na Cuba. São Francisco, nos Estados Unidos. São Pedro de Atacama, no Chile. E pronto. Vimos aí que a beleza de cada mulher apresentada aqui é única. Todas são belas à sua maneira. E os critérios de beleza vão variar de país para país, que é o que a gente vai ver. Tanto no padrão de beleza feminino como no masculino. No caso aqui, a França. Esse é o padrão feminino e o masculino. Lembrando
que esse aqui é os critérios que são considerados belos. Cabelo levemente bagunçado, visual mais casual, pouca maquiagem. No México, nos Estados Unidos, na Espanha, na Inglaterra, no Oriente Médio, na Coreia do Sul, na Itália, Turquia, na Mauritânia e aborígenes. Maasai, China, os Maoris, onde para eles essas tatuagens têm uma representação simbólica enorme. Na Índia, na Alemanha, em Karen, onde é comum algumas jovens utilizarem esses colares e por causa do uso deles, elas não podem mais tirar. E de acordo com a história, é que elas começaram a usar as argolas como defesa, nos pontos preferidos para ataque dos tigres e depois acabaram virando uma tradição. Em Fula, no Brasil, a que fala é a festa da democracia, que é mais ou menos assim. Diferente de outros países, o Brasil é um país extremamente miscigenado, ou seja, tem uma mistura muito grande de povos de diferentes regiões. E tudo isso faz com que as características físicas dos brasileiros sejam tão diferentes umas das outras. Ou seja, o ideal de beleza brasileiro, ele é oscilante, ele depende às vezes de região, às vezes de pessoa, porque todos são belos à sua maneira. E no caso a gente já viu mulher, homem e mulher, vamos ver o padrão de beleza em alguns casos, como nos Estados Unidos. Não é o Velociraptor, viu? É o cara aqui. No Brasil, na Índia, na Suécia, parece um adolescente que quebrou o nariz. Turquia, na Itália, na Coreia do Sul, exatamente por causa da moda do K-pop, na Grã-Bretanha, na Grécia e Austrália. Sim, esse ator aqui é australiano. Muito bem. Com isso, nós percebemos o quão variável é a ideia de beleza. E esse ideal de beleza é variável de acordo com cada região. Continuando, nos olhos de quem vê. Nas páginas de abertura desse capítulo, vemos dois retratos femininos que possibilitam a discussão sobre o conceito de beleza. Observe a obra abaixo. Você reconhece o retrato de algum desses personagens? O Casamento Desigual, de autoria desconhecida. Olhando com atenção, podemos perceber que a primeira mulher à esquerda, que veste azul, tem um lenço branco na cabeça, semelhante à mulher retratada na obra A Duquesa Feia, que é essa daqui, de Quentin Matsys. Porém, a obra O Casamento Desigual não foi feita pelo mesmo artista. Na época em que essa pintura foi feita, era comum que os artistas tivessem aprendizes em seus ateliês. Esses jovens estudavam o estilo do mestre, ao mesmo tempo que auxiliavam na produção de suas obras. Assim, apesar da autoria desconhecida, acredita-se que O Casamento Desigual
tenha sido produzida por um aprendiz do artista Quentin Matsys, que explicaria a semelhança estética. Vamos analisar essa obra com mais detalhes a seguir. Isso é uma atividade do livro de vocês, ok? A gente vai pular para a próxima página, que é a página 68. Vamos observar aqui. Corpo e emoção. Na história da arte, a escultura do corpo humano frequentemente reflete o interesse de beleza física idealizada. Em contraste, os sujeitos retratados pelo artista Homework são pessoas comuns em estados vulneráveis. No caso aqui, um bebê recém-nascido. Isso aqui ainda é o cordão umbilical dele. Só vocês terem uma ideia, essa obra, né, a Gil de Homework, tem 1,10 m por 5 por 1,34 m. Ou seja, essa obra tem quase 5 metros. 501 centímetros. A cada 100 centímetros um metro, essa obra tem 5 metros de comprimento. De altura 1,34 m e provavelmente de profundidade 1,10 m. Embora baseada na observação da vida real, as esculturas de Mueck fazem mais do que imitar as aparências visuais. Elas transmitem emoções intensas por meio da representação de gestos, poses e expressões sociais. Na verdade, eu me sinto meio com uma olhando muito essa obra. O tamanho colabora muito para o impacto emocional e visual do trabalho de Mueck. Suas figuras são diminutas ou monumentais, nunca em tamanho real. Isso concentra ou amplia os estados emocionais representados no trabalho. Observe a imagem acima e reflita: essa escultura corresponde à realidade? Em que aspectos? Por que você acha que o artista representou o bebê dessa maneira? O que você sente ao observar essa obra? Eu me sinto meio incomodado. Não sei vocês. Continuando, na página 69. O movimento do belo no corpo. Você já se deu conta de quantos tipos diferentes de dança existem? Ela pode ter coreografias bem ensaiadas ou ser improvisada, acompanhada por música ou dançada ao som de ruídos, sons do ambiente e mesmo no silêncio. Pode lembrar uma peça de teatro e ter figurinos bem variados, etc. Mas uma coisa é comum a todas: o uso do corpo como principal meio de produção artística. Não existe dança se não usar o corpo. O estilo de dança que vamos conhecer agora vem lá do Japão e se chama Buto. Ele foi criado por um artista muito influente chamado Kazuo Ono. Trata-se de uma dança que busca o desenvolvimento de uma movimentação que revele a alma do artista. Sua inspiração para criar a dança eram temas como a origem da vida, o conflito entre a vida e a morte, referências de seus antepassados orientais. A beleza do Buto era inspirada também por algo terrível, os horrores da Segunda Guerra Mundial. Por isso, o visual escuro, as expressões estranhas e melancólicas são uma constante nesse tipo de dança. Vamos ver se encontramos alguma imagem interessante de Buto. O nome do artista, Kazuo. Tá aqui uma, The Dead Sea.
Vimos aí que é bem estranho. E a máscara que ele está usando, né, dá uma expressão de melancolia e um pouco aterradora. Além do fundo escuro, esse tipo de expressões. Por quê? Vocês sabem, né, que a Segunda Guerra Mundial foi horrível para o Japão, porque foi o país que foi atingido por duas bombas atômicas, né? Uma em Nagasaki e outra em Hiroshima. Ou seja, é algo que carrega um peso muito grande para a história do povo japonês. Geralmente a maquiagem deixa todo o rosto e o corpo pintados de branco na intenção de tornar neutro o gênero sexual. Os movimentos são de improviso, sempre com o olhar estático, como olhos que não veem nada no horizonte. Kazuo Ono morreu aos 103 anos e ainda dançava. A partir do momento em que não conseguiu mais dançar sozinho, buscou apoiar-se para fazer os movimentos. Depois começou a dançar sentado. Mais tarde, quando suas pernas já não se movimentavam mais como gostaria, propôs uma dança utilizando apenas as mãos. Certamente Ono sentia a verdadeira paixão pela dança. Continuando com o quê? Com a tarefinha segunda, né? Vocês vão me mandar uma mensagem dizendo o que acharam da apresentação do caso Ono que a gente assistiu. E não se esqueçam agora de anotar a agenda, que é a página 65, 67 e 72. 65, 67 e 72. Ok? Não vai ter atividade prática essa semana para vocês. Ok? Aproveitem, estudem bastante, não deixem acumular matéria e, como sempre, lavem as mãos. Com isso, nós terminamos a nossa aula. Tchau!